A primeira pergunta. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é: alternativa A, possível quando a sinalização permitir. Alternativa B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Alternativa C, possível quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. Alternativa D, sempre proibida. Ou alternativa E, possível nos trechos afastados dos cruzamentos. Letra B, professor. Corretíssimo. Da ultrapassagem. Aqui é uma via de mão dupla. Aqui é a linha amarela seccionada. Amarela mão dupla. Então vai e vem veículos. Só que no momento da ultrapassagem, esses veículos que estão ultrapassando, eles estão usando a contramão. Então pode usar essa contramão só e somente para este fim da manobra de ultrapassagem e só pelo espaço necessário. Correta. Então, em via de mão dupla, a circulação pela contramão é possível quando for ultrapassar outro veículo somente pelo espaço necessário a esse fim. A próxima, alguém lê para nós? Quando um condutor está dirigindo à frente de outro veículo e o mesmo pede passagem, o comportamento correto será: letra A, facilitar-lhe a passagem pelo lado esquerdo da via. Letra B, somente diminuir velocidade. Letra C, aumentar a velocidade. Letra D, facilitar-lhe a passagem pelo lado direito da via. Letra E, facilitar-lhe a passagem pelo lado direito ou esquerdo da via. Eu acredito que seja a letra A. Corretíssimo. Facilitar a passagem pelo lado esquerdo da via. Porque a ultrapassagem pela esquerda é a regra. Ultrapassagem pela direita é uma exceção. Com o veículo da frente tem uma entrada do retorno à esquerda. Aquele veículo à frente está sinalizando que vai entrar à esquerda. Tudo bem, não tem outra saída a não ser ultrapassar pela direita. Mas com essa situação, regra é pelo lado esquerdo da via. O condutor que deixar de manter a distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente está cometendo: letra A, uma falta leve que deve ser relevada se não provar acidente. Letra B, uma infração de trânsito que será punida com redenção do veículo. Letra C, falta de educação e cortesia. Letra D, uma infração que será punida com multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Letra E, uma infração de trânsito grave que será punida com multa. Letra E. Correto. Porque foi aquela infração letra transitando e vai embora. Mas é um perigo assim, há um risco indireto, né, à vida. Então realmente é infração grave. A próxima, nas rodovias sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo aonde? Alternativa A, à esquerda da via. B, à direita da pista. C, no acostamento à direita. D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Ou E, no centro da pista, ao lado da faixa divisória dos fluxos. Professor, aí tá mais para a letra D, né? No centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Na rodovia, sem local apropriado, mas ele não está dizendo sem acostamento. Se fosse sem acostamento, seria a letra D a correta. Eu acredito que seja a letra C. Correto. Alternativa C, no acostamento à direita. Esse caso aqui também, uma rodovia dessa,
Se eu tenho que virar aqui à esquerda para uma rua, eu aguardo aqui no acostamento para poder me oportunidade de entrar ou cruzar. A próxima pergunta diz: o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, sendo considerado culpado, além da punição que lhe for aplicável ou aplicada, deverá ser submetido a exames de aptidão física e mental, noções de primeiros socorros e ainda a alternativa A, exame de direção veicular, B, exame de legislação de trânsito, prova escrita, alternativa C, exame de reflexos, alternativa D, reciclagem sobre legislação de trânsito, ou alternativa E, exame escrito sobre legislação de trânsito e exame de direção veicular. Seria a letra D. Na verdade, isso é uma questão que provavelmente ele tiver a carteira cassada. Então é feita uma reabilitação. Então, se é reabilitação, além de exame psicólogo e médico, vai fazer exame teórico e também exame de direção veicular. Então a correta é a alternativa E. Concordam comigo? Sim, professor. A próxima: na inspeção de segurança veicular serão verificados, entre outros aspectos, alternativa A, os freios, alternativa B, a cor do estofamento interno, C, a regulagem da marcha lenta do motor, alternativa D, a marca da bateria, ou E, o rádio. Letra A. Correto. Os freios que são equipamentos obrigatórios, né? Muito bem. Diante da placa ao lado, R1, você entende que deve, alternativa A, somente circular com o veículo no sentido indicado, alternativa B, reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela via preferencial, alternativa C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via, alternativa D, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo, alternativa E, estacionar o veículo. Letra C, professor. Correto. A placa aí ela é imperiosa, parada obrigatória. Você tem que parar o seu veículo, levar a velocidade a zero e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar. Diante da placa ao lado, R11, você entende que é alternativa A, proibida a entrada ou a passagem de qualquer tipo de veículo automotor na área ou via sinalizada. Alternativa B, proibido realização a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Alternativa C, proibido a circulação de pedestres com animais. Alternativa D, proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada, ou E, proibido a circulação de toda classe de veículos de tração animal na área ou via sinalizada. Letra E. Correto, então aqui é proibido trânsito de veículo de tração animal. Então proibido a circulação de toda classe de veículos de tração animal na área ou via sinalizada. Muito bem. A próxima pergunta diz assim: dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A, é uma opção do condutor.
Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C, é apenas uma questão de educação do condutor. Alternativa D, só deve ser permitido quando se tratar de veículo de carga. Ou alternativa E, é dever de todo condutor de veículo automotor. Letra E. Letra E. Corretos, corretíssimos. É um dever, é nossa obrigação. Der o sinal de luz, pedindo ultrapassagem, facilitar a ultrapassagem. De acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial a ele destinado. Esta afirmativa é: alternativa A, falsa; alternativa B, verdadeira somente para veículos de passeio; alternativa C, verdadeira; alternativa D, verdadeira somente para veículos de carga; ou alternativa E, verdadeira somente para motocicletas. Letra C, professor. Verdadeira? Eu acho que é a letra C, professor. Correto. Alternativa C. Correto, esta é a resposta. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra. Alternativa A. Após ultrapassar, o condutor deverá retornar o seu veículo para a esquerda da via. Alternativa B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Alternativa C. Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar, avisando que completou a ultrapassagem. Alternativa D. Para ultrapassar, o condutor deverá ligar os faróis altos. Ou alternativa E. Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. Para ultrapassar outro veículo, eu tenho certeza que a sinalização permite, que o espaço é suficiente, que a potência do meu veículo é superior àquele veículo que eu pretendo ultrapassá-lo, para poder fazer a ultrapassagem. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor: alternativa A, circular pela contramão de direção; alternativa B, fazer retorno em local proibido; alternativa C, estacionar em local proibido; alternativa D, transitar em marcha a ré; ou alternativa E, fazer conversões em locais proibidos. Ao fazer pequenas manobras, o condutor pode transitar de marcha a ré. Dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Sujeito o condutor a: alternativa A, advertência oral do agente da autoridade de trânsito apenas; alternativa B, multa, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado; C, multa apenas; alternativa D, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação apenas; ou alternativa E, nenhuma penalidade se o condutor assinar termo de responsabilidade. Acredito que seja a letra B. Correto, viu? É a alternativa B, multa, recolhimento do documento de habilitação e retenção até a apresentação de condutor habilitado. Diante da placa ao lado, A19, você entende que existe uma: A, depressão na pista e ela se estreita à esquerda; alternativa B, depressão na pista e a seguir passagem de pedestres;
Alternativa C, depressão na pista de rolamento. Alternativa D, depressão e passagem de crianças. Ou alternativa E, depressão na via transversal. Letra C, professor. Correto, Joséias, correto, quem falou ao vivo, certíssimo. É o arroz com feijão, depressão na pista de rolamento e pronto. Diante da placa ao lado A33A, você entende que irá: alternativa A, encontrar uma faixa de travessia de pedestres. Alternativa B, encontrar uma festa escolar com escolares participando. Alternativa C, encontrar escolares desfilando. Alternativa D, passar no prédio de uma escola de crianças excepcionais. Ou alternativa E, passar perto de uma escola podendo encontrar escolares circulando. José. Letra E. Corretíssimo. Passagem de escolares. Assinale na folha de respostas a alternativa correta. Alternativa A, todo veículo poderá retornar em qualquer local, nas vias urbanas, desde que facilite o trânsito para os outros veículos. Alternativa B, a circulação pelos acostamentos das rodovias é permitida em situações de congestionamento. Alternativa C, todo condutor deve dar preferência aos pedestres apenas quando estes se encontrarem sobre a faixa de segurança. Alternativa D, o condutor deverá ultrapassar outro veículo pela direita sempre que o veículo à sua frente impedir a ultrapassagem pela esquerda. Ou alternativa E, é dever do condutor parar o seu veículo antes de transpor linha férrea ou entrar em via com preferência de passagem. Letra E. Correto. É dever de todo condutor de veículo parar o seu veículo antes de transpor uma linha férrea, num cruzamento rodoferroviário, ou entrar em vias preferenciais. Um trecho de uma via de mão dupla é dividido ao centro por duas linhas amarelas contínuas. Isso significa que neste trecho é: alternativa A, proibido ultrapassar nos dois sentidos. Alternativa B, permitido ultrapassar nos dois sentidos. Alternativa C, proibido ultrapassar pela direita. Alternativa D, proibido ultrapassar pela esquerda. Ou alternativa E, permitido ultrapassar apenas veículos muito lentos. Muito bem. Para quem marcou a letra A, é a alternativa correta. Se é uma ou duas linhas contínuas, amarelas é sentido duplo. Então, como é contínua, mesmo que seja uma ou duas, é proibido ultrapassar nos dois sentidos. O sinal sonoro que corresponde ao sinal pare caracteriza-se por: alternativa A, dois silvos breves. Alternativa B, um silvo breve. Alternativa C, 3 silvos breves. Alternativa D, um silvo longo. Ou alternativa E,
2 silvos longos. Gleice, realmente tem alguém com o microfone ligado e dando altas interferências. Eu peço ajuda aí de quem? Letra A. Correto. 2 silvos breves. Pare. 1 silvo breve. Siga. Então daí vocês fazem. Atualmente, só são usados esses 3 silvos. 1 silvo breve. Siga. Vai-se embora. Adeus. Porque quem vai seguir tem pressa. 2 silvos breves. Parou. Pare. E 1 silvo longo, diminuir a marcha, diminuir a velocidade. Só são esses 3 silvos usados atualmente. E neste caso, como é pare, 2 silvos breves. Ou a gente vai ter que dar 2 silvos para uma fila de carro parar, para dar 1 silvo para uma outra fila seguir. Diante da placa ao lado, A3A, você entende que vai encontrar. Alternativa A, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa B, uma curva acentuada para a esquerda e depois outra para a direita. Alternativa C, curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Alternativa D, curva adiante à direita. Ou alternativa E, trecho com via derrapante. Aí é uma pista sinuosa, ou seja, são várias curvas. Então são curvas sucessivas, certo? E a primeira vai para que lado? Direita. À direita. Correto. Então realmente a resposta correta é a alternativa A. São várias curvas. Quando são 2 curvas, é curva em S. Quando são 3 curvas ou mais, já é pista sinuosa. Então aqui são curvas sucessivas, sendo a primeira para a direita. Esta próxima é uma placa de regulamentação. Então, diante da placa ao lado, R15, você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com A, peso por eixo até o limite indicado na placa. B, comprimento até o limite indicado na placa. C, altura até o limite indicado na placa. Largura até o limite indicado na placa. Ou E, carga até o limite indicado na placa. Professor. Correto. O nome dessa placa é altura máxima permitida. Nesse caso ela diz que é 4,5 metros. Dirigir com apenas uma das mãos é: alternativa A, permitido em qualquer situação. B, proibido em qualquer situação. Alternativa C, proibido apenas para condutores recém-habilitados. Ou D, permitido quando o condutor já tem experiência. Ou E, permitido quando o condutor faz sinais de braços ou mudança de marchas. Só é permitido dirigirmos com uma das mãos quando for fazer sinais de braço ou mudança de marchas, ou até usar equipamento de sinalização. Corretíssimo. O veículo será removido nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, sendo liberado apenas quando, nesse caso ele está dizendo que foi uma remoção, porque a remoção ela se dá após uma apreensão do veículo, ou também por estacionamento indevido. A alternativa A diz: quando forem pagas as multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. Alternativa B, o condutor redigir de próprio punho
a confissão de cometimento de infração. Alternativa C, o condutor admitindo o cometimento da infração, pagar no banco mais próximo a multa devida apenas. Alternativa D, forem pagas apenas as multas anteriores que constam de seu prontuário. Ou alternativa E, forem pagas as despesas de estadia do veículo apenas. Letra A. Correto. Quando forem pagas as taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. O veículo que circular desenvolvendo velocidade de 30 km por hora em via de trânsito rápido sem sinalização indicadora de velocidade estará: alternativa A, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Alternativa B, obedecendo à legislação de trânsito. Alternativa C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima. Alternativa D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Ou alternativa E, obedecendo aos limites de velocidade desde que esteja na faixa da direita. Via de trânsito rápido, sem sinalização, a velocidade máxima é 80 km por hora. Por que as perguntas e o legislador usa esse termo sem sinalização? A velocidade determinada para uma via de trânsito rápido é 80 por hora. Mas se o órgão de trânsito decide colocar ali mais ou menos uma placa, quem vai mandar é a placa. Numa via de trânsito rápido sem sinalização, a velocidade máxima é 80. Se o veículo está a 30, ele está abaixo da metade da máxima. E a mínima, ela não pode ser inferior à metade da máxima. Ele está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Certo? Às vezes ele coloca até uma faixa de aceleração, certo? E pode colocar-se uma faixa de aceleração. Mas o limite na via de trânsito rápido sem sinalização, o limite máximo é 80 km por hora. Então a regra para todas as vias, a mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Então se é 80, eu ando ali a 60, 70. No baixo dos baixos 45, a não ser que eu esteja na faixa de aceleração. Aí tudo bem, a faixa de aceleração ela fica na direita, aí a pessoa anda com menos velocidade até atingir a velocidade adequada para se incorporar ao trânsito. Então ali é a faixa de aceleração. Mas na pista normal, se a velocidade máxima é 80 e o condutor está a 30, ele está amarrando o trânsito, porque está desobedecendo o limite de velocidade mínima. A não ser que seja fatores climáticos, a pista esburacada. Então, se não há condições do condutor desenvolver a velocidade ideal, isso não caracteriza-se infração. Os condutores de veículos habilitados na categoria A poderão dirigir veículos, alternativa A, motorizados, de transporte de passageiros e tendo mais de 8 lugares sem contar o condutor. B, motorizados e cujo peso máximo exceda a 3.500 kg. Alternativa C, motorizados de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Alternativa D, motorizados e cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg e não tenham mais de 8 lugares sem contar o condutor. Ou alternativa E, de qualquer tipo. Então a categoria A é para motocicleta, é para veículos e também triciclo, né? Veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Vejam que esta próxima é uma placa de serviços auxiliares. Diante da placa ao lado, I17, você entende que existe alternativa A,
um restaurante à distância indicada na placa. Alternativa B, um aeroporto nas proximidades. Alternativa C, um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Alternativa D, uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestres. Ou alternativa E, uma loja de conveniência próximo à via. Um restaurante à distância indicada na placa. Resposta correta, alternativa A. A próxima questão diz: as placas indicativas de sentido ou direção e de distância de forma retangular são apresentadas nas cores. Alternativa A, preta e verde. Alternativa B, preta e branca. Alternativa C, verde e branca. Alternativa D, branca e azul. Ou alternativa E, amarela e preta. Mas está certo, é a alternativa C mesmo, verde e branca. Diante da placa ao lado, R34, você entende que é uma placa de regulamentação que não tem proibição, então está permitindo. Alternativa A, é permitido a circulação apenas de motocicletas. Alternativa B, é proibida a circulação de bicicletas e motocicletas na área ou via sinalizada. Alternativa C, é permitida a circulação apenas de bicicleta. Alternativa D, as bicicletas devem estacionar obrigatoriamente. Ou alternativa E, é permitida a circulação de toda espécie de maquinário agrícola na área ou via sinalizada. Resposta correta, alternativa C. É dever de todo condutor de veículo. Alternativa A, obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso. B, circular somente pela faixa da direita. Alternativa C, ultrapassar outro veículo em movimento pela direita. Alternativa D, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Ou alternativa E, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestre. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. O condutor que deixar de manter distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente está cometendo, alternativa A, uma infração leve, alternativa A, uma falta leve que deve ser relevada se não provocar acidente. B, uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. C, falta de educação e cortesia. Alternativa D, uma infração que será punida com multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Ou E, uma falta de trânsito grave que será punida com multa. Correto, é infração de trânsito grave. De qualquer maneira, está se arriscando a provocar um acidente. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito a... O nome disso aí, o nome técnico, chama-se pane seca. Quando o condutor ficar imobilizado na via por falta de combustível, a tal da pane seca, o condutor ficará sujeito a: alternativa A, retenção do veículo apenas. Alternativa B,
multa apenas. Alternativa C, multa e remoção do veículo. Alternativa D, remoção do veículo apenas. Ou alternativa E, retenção da Carteira Nacional de Habilitação. Primeiro é que nós temos que pensar o seguinte: toda infração, o condutor está sujeito a multa. Então, o que está dizendo que não tem multa, já descarta a letra A, a letra D e a letra E. Vocês já descartam porque ela não fala em multa. Ou é letra B ou letra C. Mas vejam bem, ele ficou imobilizado, ele ficou estacionado indevidamente. Porque o condutor deixou de abastecer o veículo. Ele foi negligente ao marcador de combustível, que está dizendo, bora, passe no posto, passe no posto, passe no posto. E ele continuou dirigindo. Letra B? Não é letra B, porque ele ficou... E letra C, Cleiciane, está certo. Ele ficou imobilizado, ele ficou estacionado por uma culpa do motorista, que o carro pediu combustível e não abasteceu. Então é de responsabilidade do condutor saber que o veículo tem combustível para iniciar e terminar o percurso. Ele tem que ser removido, porque ele ficou imobilizado ali e ele vai incomodar, vai atrapalhar o trânsito de outros. Então é multa e remoção do veículo. Diante da placa ao lado, R16, você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com alternativa A, altura até o limite indicado na placa. B, altura até o limite indicado na placa. Alternativa C, peso por eixo até o limite indicado na placa. Alternativa D, carga até o limite indicado na placa. Ou E, comprimento até o limite indicado na placa. Largura máxima permitida, largura até o limite indicado na placa. Diante da placa, crianças, você deve seguir em frente. Alternativa A, ignorando-a. Alternativa B, dando sinal de luz. Alternativa C, buzinando. Alternativa D, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Ou alternativa E, após dar uma esmola ou bala, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. A correta, alternativa D. É proibido a todo condutor de veículo, alternativa A, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa B, parar antes de entrar em via preferencial. Alternativa C, parar para dar passagem a veículos precedido de batedores. Alternativa D, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Ou alternativa E, ouvir rádio enquanto dirige. Sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Qual dos equipamentos indicados é obrigatório? Alternativa A, a lanterna elevada do freio, a brake light, também chamado de terceira luz do freio. Alternativa B, o encosto para a cabeça em todos os assentos. Alternativa C, o para-choque. Alternativa D, o cinto de segurança de 3 pontos em todos os assentos. Ou alternativa E, o farol de neblina. Ah, professor. Mas vejam bem, nem todos os veículos têm o brake light, a terceira luz de freio. Então, por que não é um equipamento obrigatório? Então é D. Qual?
Mas nem todos os assentos têm o cinto de 3 pontos, ou tem? Não. Nem todos. Por exemplo, no banco central traseiro, Pois é. a maioria dos veículos ainda é o cinto pélvico. O farol de neblina também não. O farol de neblina ele é um acessório, ele é um opcional. Alguns veículos têm e outros não. Por isso o farol de neblina e o farol de milha. Alternativa C, correto. Para-choque dianteiro e traseiro são equipamentos obrigatórios e a sua falta é multa e retenção do veículo para colocação, regularização. Correto. Mas aqui, ó, brake light, nem todos os veículos têm. Você não vê todos os veículos equipados com isso, é porque não é obrigatório. Encoste a cabeça em todos os assentos. O assento central, por exemplo, não tem. Poucos veículos só de luxo que tem. Atualmente é para começar a sair, ser fabricado. Mas tem veículos antigos que nem nos assentos dianteiros tem. Para-choque, isso sim, todos os veículos, seja de qualquer ano, é obrigatório. Cinto de segurança 3 pontos, a maioria dos veículos, na traseira o cinto central é cinto pélvico. E farol de neblina é um acessório, nem todos os veículos têm. Em um cruzamento, o uso da luz amarela isoladamente significa que o condutor deve: alternativa A, parar seu veículo se necessário. B, parar rapidamente o seu veículo. Alternativa D, reduzir a velocidade do seu veículo. Alternativa D, parar, a menos que isso resulte em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Ou alternativa E, acelerar e atravessar rapidamente o cruzamento. Se eu estou no cruzamento, está verde o sinal para mim e de repente ele fica amarelo, eu tenho que parar. Essa é a minha obrigação. Mas se a minha parada ela caracteriza um perigo iminente de acidente pelos veículos que vêm atrás, aí sim eu tenho que passar. É uma situação de exceção, mas o ideal é parar. Agora, claro, se tem um condutor que está colado ali no seu para-choque e você vê que pode provocar um acidente, realmente vocês devem passar. A próxima pergunta: diante da placa ao lado, R25A, você entende que, alternativa A, é obrigatório que você vire à esquerda? Alternativa B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda? Alternativa C, existe um obstáculo adiante, passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica? Alternativa D, só é permitido que você siga em frente? Ou alternativa E, é obrigatório o retorno? Então a resposta correta, alternativa A. É obrigatório que você vire para a esquerda. Quando você se deparar com essa placa, é sinal que os fluxos vêm da direita. Então quando você parar no cruzamento desse, olhe logo para a direita. Principalmente quando vocês estiverem no dia a dia, realizando também um teste no Detran ou até alguém teste de concurso, você deve olhar logo para a direita, provando que você está ligado. A próxima questão diz: diante de uma placa de advertência, você deve, alternativa A, redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Alternativa B, aumentar a velocidade para descongestionar o trânsito. Alternativa C, parar rapidamente o veículo. Alternativa D, acender as lanternas do seu veículo. Ou E, estacionar o veículo. Acredito que seja a letra A. Isso. Redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Quando os condutores e passageiros de motocicletas utilizarem esse veículo sem uso do capacete de segurança, a penalidade será:
Alternativa A, multa e apreensão do veículo até que se satisfaça a exigência. Alternativa B, multa e apreensão do veículo e da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. C, advertência oral. D, multa apenas. Ou alternativa E, multa e suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Correto. Aqui o Abraão do YouTube respondeu a alternativa E, porque é multa, já dá direto suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. É infração grave, punível com multa e retenção do veículo para regularização. Alternativa A, transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN. Alternativa B, ultrapassar outro veículo pela contramão nas pontes, viadutos e túneis. Alternativa C, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda onde não houver local apropriado para operação de retorno. Alternativa D, executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização. Ou alternativa E, avançar o sinal vermelho do semáforo. Seria a letra A, professor? Alternativa A, porque se ele está transitando com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN, está acontecendo dois problemas. No mínimo, o catalisador está com defeito e também o motor desregulado. Então, realmente a resposta é a alternativa A, porque o catalisador é equipamento obrigatório. Aqui, ó, avançar sinal vermelho é uma infração gravíssima, porque no avanço do sinal vermelho, a pessoa já está colocando a sua própria vida em risco e de terceiros. Então é uma infração gravíssima, não pode ser letra E. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de entrar ou cruzar à esquerda onde não houver local apropriado para isso. Grave. Ultrapassar outro veículo pela contramão nas pontes, viadutos e túneis é infração gravíssima, é a alternativa A. Porque aqui também, vocês viram que na letra B tem um grande risco de vida. Ele está colocando a vida dele, de outros veículos e até de pedestres que estão andando pelo acostamento. Diante da placa ao lado, R25B, você entende que A, só é permitido que você siga em frente. B, existe um obstáculo adiante, passe obrigatoriamente para o lado que a seta indique. C, é obrigatório que você vire à esquerda. D, é obrigatório que você vire à direita. Ou a alternativa E, é obrigatório o retorno. Letra D. Direita, então é obrigatório que você vire à direita. Alternativa D, é obrigatório que você vire à direita. É dever de todo condutor de veículo: A, usar a buzina para chamar alguém. B, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. C, fazer uso da luz baixa dos faróis no período noturno nas vias com iluminação pública. D, dar passagem pela direita quando solicitado. Ou E, parar sempre nas faixas de pedestres. Realmente aqui é a alternativa C. Você vai ter que olhar, comparar 5 alternativas. A buzina, por exemplo, a buzina é um equipamento de sinal sonoro. Ela não deve ser usada como um brinquedo para chamar alguém, chamar o compadre, a comadre.
Ultrapassar outro veículo em movimento pela direita, isso não é regra, isso é exceção. A ultrapassagem é feita pela esquerda. A ultrapassagem pela direita, se caso acontece de um veículo ter um retorno ou entrada à esquerda e o veículo da frente sinaliza que vai entrar para este local, aí só podemos fazer ultrapassagem pela direita. É uma exceção à regra. A regra é pela esquerda. Agora, fazer uso dos faróis baixos no período noturno nas vias de iluminação pública é o correto. Da passagem pela direita não, da passagem pela esquerda, falamos. Parar sempre nas faixas de pedestres não há necessidade, se não tiver pedestre não necessita parar. A placa de regulamentação que indica ao condutor do veículo que adiante tem início um canteiro central na via e que a passagem é obrigatoriamente feita pela direita é: alternativa A, desvio; alternativa B, sentido de circulação; alternativa C, sentido obrigatório; alternativa D, proibido conversão à esquerda; ou alternativa E, passagem obrigatória. Então, pessoal, vou dizer, a resposta correta é a alternativa E, passagem obrigatória. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está bem claro. Ó. Aqui vai ter um canteiro central. Então ela está dizendo, vai ter um canteiro central que vai dividir as pistas. Está ali dizendo, não te dá outra alternativa. Ela é passagem obrigatória. Ela diz, você tem que ir pela direita. Você não tem mais outra alternativa a não ser pegar a direita. Então por isso diz, passagem obrigatória. Diante da placa ao lado A33B, você entende que adiante poderá encontrar alternativa A, crianças brincando; alternativa B, uma passarela; alternativa C, pedestres atravessando a via; alternativa D, escolares atravessando a via em faixa própria; ou E, idosos circulando. Diante da placa ao lado A17, você entende que existe alternativa A, depressão na pista de rolamento; alternativa B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície; alternativa C, saliência ou lombada à sua frente; alternativa D, pista irregular seguida de ponte móvel; ou alternativa E, uma região montanhosa adiante. Isso aqui é pista irregular. Uma dica, uma placa não pode ter dois significados. O nome dessa placa é pista irregular, Então, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Ele bota pista irregular seguida de ponte móvel. Aí a pessoa só vê se pista irregular, não vê ponte móvel. Então não pode ter, ponte móvel é outra placa. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. A próxima pergunta. Diante da placa ao lado A43, você entende que alternativa A, vai passar perto de um aeroporto; alternativa B, vai passar por um aeroporto a 500 metros; alternativa C, encontrará um aeroporto a 300 metros; alternativa D, vai passar na via oposta a um aeroporto; ou alternativa E, os aviões podem pousar na pista. Muito bem, para quem marcou a letra A, aqui no Zap, no YouTube, e a Beatriz, aqui no chat, certíssimo. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Alternativa A, em qualquer situação; alternativa B, somente nas faixas de segurança; alternativa C, somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa;
Alternativa D, somente quando se tratar de deficiente físico. Ou alternativa E, somente quando se tratar de idosos e crianças. Vocês concordam? Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. É um semáforo. O pedestre está passando, mesmo que esteja verde. Nós não vamos atropelar o pedestre. Ele tem prioridade de passagem. É uma passagem de pedestre que tem semáforo. O semáforo manda. Se não tem semáforo, é o pedestre que manda. Mas tudo bem que seja uma passagem de pedestre com semáforo e está verde para o veículo, vermelho para o pedestre. Mas o pedestre está terminando a travessia. Nós não podemos causar um acidente. Então tem que deixá-lo passar para a gente poder concluir nosso objetivo. Em um cruzamento, o uso da luz amarela isoladamente significa que o condutor qual deve ser a nossa ação ao se deparar com a luz amarela do semáforo? Alternativa A, parar seu veículo se necessário. Alternativa B, parar rapidamente o seu veículo. Alternativa C, reduzir a velocidade do seu veículo. Alternativa D, parar a menos que isto resulte em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Ou alternativa E, acelerar e atravessar rapidamente o cruzamento. Vejam bem que é uma situação que você está andando normal, chega no cruzamento, o sinal está verde e de repente acende a luz amarela, conforme está aparecendo. Então é sinal de atenção. Então, diante desse foco amarelo, nós temos que parar. A menos, eu vou parar, mas tem um veículo muito grudado e pode provocar um acidente. Em situações extremas você passa. Então nós devemos parar, a menos que essa parada, resulte em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. As placas que oferecem aos condutores informações úteis na escolha de um trajeto são chamadas A, de advertência, B, de regulamentação, C, luminosas, D, de indicação ou E, especiais. As placas elas podem ser regulamentação, advertência, indicação. Placa de advertência, elas vão alertar algum perigo na vista ou natureza, que são aquelas placas com fundo amarelo, símbolo preto, e essa orla aqui preta e orla externa amarela. Então são placas de advertência. Ela diz o quê? Placa de advertência. Ela diz, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, como colocou, pista irregular. Então ela vai te alertar, advertir. Então não são elas. Ela está dizendo que são placas que oferecem informações úteis na escolha do seu trajeto. Então já sei que não é advertência. A advertência ela vai me alertar. Vento lateral, tudo que tem as placas que vão alertar o condutor para ele se prevenir, são placas de advertência. Elas vêm nesse fundo amarelo, símbolo preto, básico. Placa de regulamentação, que são aquelas com fundo branco, símbolo preto e a orla externa vermelha. E outras que só tem duas placas que são diferentes, são desse padrão. É a placa pare, parada obrigatória, e dê a preferência. Então as placas de regulamentação, elas vão obrigar, proibir ou restringir algo no uso da via, certo? Elas vai te dizer proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, você só pode seguir em frente ou virar à esquerda, aqui é uma parada obrigatória, dê a preferência. Então a placa de regulamentação, o próprio nome diz, é o regulamento, não são elas. Placas luminosas, existe uma placa que pode ser para auxiliar alguma coisa luminosa.
Agora vejam bem, placas de indicação. Então as placas, elas classificam assim, advertência, regulamentação e indicação. Então as placas que não forem de advertência nem regulamentação, são todas de indicação. Diante da placa ao lado, A11A, você entende que adiante existe a junção de duas vias laterais. A. Comparada obrigatória de veículos. B. A primeira à direita e a segunda à esquerda, quase formando um cruzamento. C. A primeira à direita e a segunda à esquerda com lombadas sucessivas. D. A primeira à direita e a segunda à esquerda com passagem de pedestres. Ou E. Em desnível. Vejam bem, como falei para vocês, uma placa não pode ter dois significados. Aqui é uma junção sucessiva de duas vias laterais. Então eu estou passando aqui, vai ter duas vias laterais. A primeira para a direita e a segunda para a esquerda, quase formando um cruzamento. Então a resposta correta é essa, alternativa B. A próxima pergunta. As placas que servem para indicar aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados são placas indicativas de serviços A. De apoio, B. De ajuda, C. Complementares, D. Auxiliares ou E. Obrigatórios. Essas placas, ele diz o seguinte, ó, placas indicativas, então são essas placas, de serviços auxiliares, de orientação de destino, placas atrativos turísticos, então não pode ser placas indicativas obrigatórias. Quem obriga, proíbe ou restringe são placas de regulamentação. Então aqui a pessoa que falou aqui na aula ao vivo, que falou a alternativa D é a alternativa correta, são placas de serviços auxiliares. Placas indicativas de serviços auxiliares. Diante da placa ao lado, R30, você entende que, alternativa A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. B, os pedestres devem circular pelo lado direito da via. C, é necessário parar para controle alfandegário. Alternativa D, é proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Ou E, os pedestres devem parar. Os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível por A. Advertência escrita pelo diretor do Detran. Alternativa B. Advertência oral. Alternativa C. Multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D. Multa e apreensão do veículo. Ou alternativa E. Multa. Eu vou logo deixar explicado a vocês, não existe advertência oral, já fica bem claro, tá certo? O Detran, ele é um banco de dados que serve para registrar e emplacar veículos e emitir carteira de habilitação. O que ele comentou e foi embora, então geralmente essas multas que é só transitando e não tem mais danos, cuidados indispensáveis, é somente multa. A resposta correta quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade alternativa A, multa, alternativa B, remoção do veículo, alternativa C, retenção do veículo,
Alternativa D, recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. Ou alternativa E, um acidente. Nessas 3 respostas aqui, nessas 4 na verdade, ele não toca em nada que tem multa. Toda infração tem multa, seja estacionamento, seja transitando. Se cometer uma infração, vai ter multa. Será somente multa. Os sinais sonoros executados por buzina deverão ser de um toque breve e somente serão usados para: alternativa A, apressar os pedestres ou chamar pessoas. B, apressar o pedestre. C, chamar pessoas. D, apressar outros veículos que se encontram na via. Ou E, advertência. Letra E, professor. Correto. Os sinais sonoros devem ser usados em toques breves como advertência a pedestres ou a outros veículos. Muito bem. Gostei. Diante da placa ao lado, R22, você entende que deve: alternativa A, estacionar seu veículo no trecho regulamentado. B, usar correntes atreladas às rodas do veículo, trecho sem pavimentação com dificuldade de passagem. C, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam na via preferencial. D, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Ou E, amarrar o seu veículo ao estacionar. Uso obrigatório de corrente. Aí quando há uma pista que está no gelo, uma pista sem pavimento, antigamente nós usávamos muito. Diante da placa ao lado, A39, você entende que existe adiante um cruzamento rodoferroviário em nível. Alternativa A, sem barreiras para motocicletas. Alternativa B, com barreiras sem semáforo. Alternativa C, com barreiras alternadas. Alternativa D, sem barreiras para ônibus. Ou alternativa E, sem barreiras. Aqui você tem que interpretar o seguinte: aqui é rodovia, está tendo cruzamento rodoviário, e aqui é um trilho do trem ferroviário. Então está mostrando que isso aqui está aberto, ou seja, não tem nenhuma barreira nem desse lado nem desse outro, é só a rodovia e a ferrovia. Então é um cruzamento rodoferroviário em nível, sem barreiras. Tá certo? Porque aqui não tem nenhum tipo de barreira, aquela barreira que a pessoa para antes, que é tipo uma cancela. Aqui está mostrando só a rodovia, as duas rodovias e a ferrovias se encontrando. Então é passagem de nível sem barreiras. A próxima. Diante da placa ao lado, A19, você entende que existe. Aqui é uma placa que vai ter um buraco na pista, né? Ou seja, uma depressão. Aí a alternativa A, depressão na pista e ela se estreita à esquerda. Alternativa B, depressão na pista e a seguir passagem de pedestres. Alternativa C, depressão na pista de rolamento. Alternativa D, depressão e passagem de crianças. Ou alternativa E, depressão na via transversal. Essa só faz sentido a C e a E,
Por que não é a letra E? Porque se fosse depressão na via transversal, era um buraco aqui, ó, de fora da pista. Diante da placa, crianças, você deve seguir em frente. Alternativa A, ignorando-a. B, dando sinal de luz. C, buzinando. Alternativa D, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Ou E, após dar uma esmola ou bala. Correto. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. A próxima, evite danos à sinalização. Esta placa é de alternativa A, advertência. B, é uma placa educativa de educação. C, é uma placa de serviços auxiliares. D, é uma placa de regulamentação. Ou E, uma placa de orientação. Veja bem qual é a mensagem que ele está passando. B de bola. Corretíssimo. É uma placa educativa. Evite danos à sinalização. Só trafegue de capacete. Luz baixa ao cruzar veículo. É mensagem que passa educando os condutores. É proibido a todo condutor de veículo. Alternativa A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer o retorno. Alternativa B, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa C, aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. Alternativa D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Ou alternativa E, cumprimentar os passageiros. Então assim, Letra D. tá certo, viu? Tá certo. Cássia, a pessoa que falou também ao vivo. Então é proibido todo condutor de veículo parar o veículo no acostamento das estradas, né? Tá vendo de mão dupla. Eu posso parar aqui no acostamento para virar aqui à esquerda, fazer meia volta, é correto. Dar passagem pela esquerda quando solicitado não só é correto, como é obrigatório nós fazemos isso. Aí a próxima, aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque, é um procedimento corretíssimo. A próxima, agora, forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos e estejam próximos de se cruzar, é totalmente proibido. Pessoal, já bateu o tempo de vocês aí, então vocês podem ficar à vontade para finalizar.